A natureza aqui nossa é uma natureza rica aqui para nós, né? Porque tudo se encontra, tudo tem. Estão em contato a maior floresta tropical do mundo, o Oceano Atlântico e o maior rio em volume de água do planeta. A Foz do Amazonas é o mais importante estuário entre todos do planeta. O mais valioso, talvez o mais frágil e, sem dúvida, o mais biodiverso. A gente tem manguezais aqui muito altos em relação de copa, em relação a outros manguezais, chegando a 30 metros de altura, voltadas em estuários, ou seja, o manguezal ele está ligado à água que está aqui do lado. Na Foz do Amazonas, apesar da sua grandiosidade e importância, ela ainda é muito pouco estudada. E esse ambiente ele é um ambiente de muita importância para a comunidade, para o oceano e para o continente. Esse ambiente, 2 vezes ao dia, uma maré, um volume de água absurdo, então você imagina pelo menos 4 metros, 5 metros, 6 metros de água subindo e descendo 2 vezes ao dia nessa região, interferindo como se fosse um relógio e um mecanismo muito importante. Manter as condições climáticas abaixo da elevação de 1,5% da temperatura do grau de referência é essencial ao bem-estar das populações ribeirinhas da foz do rio Amazonas. A produção de água da floresta é um dos esteios da estabilidade dos manguezais que alimentam essas populações. Mudanças na salinidade desse ecossistema, que deve ocorrer com a diminuição da vazão de água doce do rio, implicará em readaptação dos manguezais para uma situação que não será benéfica a quem vive ali. A elevação do nível do mar poderá afetar ainda mais a estabilidade dos mangues, que são bastante sensíveis a esse tipo de alteração. E não é só isso. Problemas com o eventual derrame de óleo, como já é bem conhecido, serão catastróficos para a sobrevivência desse ecossistema e seus habitantes. Ainda há a necessidade de regulamentar e fiscalizar a pesca industrial, de modo que não afete a produtividade marinha que cabe às comunidades pesqueiras da região. Também as populações urbanas serão afetadas por essas mudanças, que serão danosas a todos se for perdido o equilíbrio essencial proporcionado pelo desenvolvimento sustentável. Esse é um ambiente que hoje já demanda muita proteção. Ele demanda um esforço enorme de desenvolvimento de uma economia do mar sustentável, uma economia sustentável do oceano. Apesar de sua relevância, a ecorregião enfrenta lacunas de conhecimento científico e vulnerabilidades socioeconômicas que ameaçam seu equilíbrio delicado. Hoje, a região já conta com 54 unidades de conservação, vitais para a proteção da faixa costeira. No entanto, a imensa área marinha segue quase sem proteção oficial, exceto por 3 pequenos parques estaduais. Essa lacuna deixa vulnerável uma biodiversidade única, que precisa de cuidado urgente. Então é preciso aumentar a pesquisa, o conhecimento, a proteção dessa área, e há muito tempo se fala disso. O mar da Amazônia é tão importante quanto a floresta amazônica. Apesar de a gente estar num clima desse bastante vegetal, cercado por água, mas a gente sente que está muito quente. Então, eu acredito que a quentura está muito forte aqui na região. E tinha mais fartura, né? Para nós. Que a gente está num ambiente muito delicado e fragilizado, que pode ser fragilizado aos poucos. E depois, quando esse ambiente for impactado, para a gente correr atrás do prejuízo é praticamente impossível, porque a gente sabe que é muito fácil de degradar, principalmente o ambiente de manguezal. Por essa soma de fatores, o Museu Gueldi e o IEA USP criaram o Grupo de Trabalho Foz do Amazonas, com especialistas de instituições diversas e dos estados do Amapá, Pará e Maranhão, e de povos tradicionais. Para superar os desafios, considerando a COP30 em Belém, este grupo propõe estratégias baseadas no desenvolvimento sustentável, destacando-se 2 ações. A primeira é a criação do Instituto Nacional da Foz do Rio Amazonas, INFA, um instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
para integrar os esforços científicos e fornecer dados para políticas públicas. O INFA dará suporte vital a áreas como o Sítio Ramsar da Foz. Reconhecido internacionalmente, ele protege os maiores manguezais contínuos do planeta, mas precisa de ciência de ponta para uma gestão inteligente e integrada que funcione na prática. Então esse é um momento importante, né, para a gente conseguir estruturar um instituto específico para estudos aprofundados na região, envolvendo, né, atores da sociedade e pesquisadores, e também para que se defina um mosaico de proteção das áreas que temos lá. A segunda é a criação de um mosaico de áreas protegidas marinhas na foz do Rio Amazonas. Para garantir a biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, propõe-se um conjunto de áreas com diferentes níveis de uso, cujo desenho se baseia em dados científicos, como os Planos de Ação Nacionais de Espécies Ameaçadas, do ICMBio. O estabelecimento de um mosaico de áreas protegidas e conservadas na região da Foz do Amazonas é a solução mais inteligente que tem se encontrado para esta área tão importante, tão rica, esse ambiente único. Este modelo traz a gestão integrada dentro das áreas protegidas para buscar de forma eficiente resultados positivos de conservação. Essa proposta de zoneamento inclui corredores ecológicos para proteger a fauna, áreas de desenvolvimento sustentável para o uso organizado dos recursos e áreas de proteção integral que funcionam como refúgios de vida silvestre, em harmonia com atividades econômicas importantes para a região. Então a nossa preocupação é com a criação de unidades de conservação para proteger meio ambiente e a sociodiversidade. E por outro lado, a criação de um instituto de pesquisa que visa congregar e uniformizar e entender quais são as pesquisas em andamento para poder dar um norte e saber quais são os vazios de conhecimento e ter na sua missão a compreensão de que é preciso ter ciência para embasar qualquer política pública. Então, assim, eu estou vendo que há uma diferença muito grande entre as iniciativas que foram iniciativas isoladas há cerca de 20 anos atrás e agora houve uma combinação dessa agenda e uma combinação para cima, né? Em que a gente está propondo algo que é novo, mas mais do que isso, é algo que singulariza tanto a pesquisa, a necessidade de pesquisa, quanto a necessidade de proteção ambiental dessa área. A Foz do Amazonas é um tesouro global sob risco. A COP30 é a oportunidade para o Brasil agir. A criação do INFA e do mosaico de áreas protegidas da Foz do Amazonas é um caminho concreto, baseado na ciência e no diálogo, para proteger sua biodiversidade, o bem-estar de suas populações e garantir o desenvolvimento sustentável.